vejo ele todo dia, 6 horas da tarde. Eu rezo para ele, agradeço, só que eu vejo ele de óculos, bonito, aquele cabelo. Ele era maravilhoso. Ele é meu pai. Em 28 de janeiro de 1909, nasceu Gregório Estrup. Oriundo de família simples, desde cedo demonstrou interesse em tornar-se padre. Seguidos longos anos de estudo e preparação, em 1940, ordenou-se sacerdote na congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos. A humildade e o olhar, sempre voltados ao próximo, fizeram dele um ser humano que abraçou a causa dos menos favorecidos. À frente do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Padre Gregório acolheu as crianças sem lar e tornou-se para elas um verdadeiro pai. Dono de uma inteligência aguçada e de uma espiritualidade única inspiradas em Padre Deon, fundador de sua congregação, aos poucos ficou conhecido e requisitado pelo povo. Admiração, devoção e amizade são os grandes imperativos que emanam daqueles que com ele conviveram. A fé em Deus e a confiança na intercessão de Padre Gregório Estrup fazem com que graças sejam atribuídas a ele por diversas pessoas. O que eu vou contar aconteceu em 31 de dezembro de 1966. A minha filha nasceu saudável e começou a apresentar um problema sério de intestino. Ela evacuava várias vezes por dia, passou por vários médicos e sem que o problema fosse resolvido. E com isso ela não ganhava peso. Nesse dia ela não estava nada bem. E as funcionárias da casa da minha mãe, como habitualmente faziam, vieram à missa do Padre Gregório e trouxeram uma roupinha dela para ser benta, que o Padre Gregório benzia após a missa. Nesse meio tempo, minha filha piorou muito e foi internada. Elas, ao colocarem a roupa na mesa, o Padre Gregório se dirigiu àquela roupa, perguntou a quem pertencia. Elas falaram que era da criança da casa onde elas trabalhavam. E o Padre Gregório, então, tirou uma medalhinha do bolso, uma medalhinha de São Judas. Entregou a elas e falou que elas colocassem imediatamente na criança essa medalhinha, porque a criança estava correndo um sério risco. Elas voltaram para casa. Por sorte, meu marido foi pegar alguma coisa em casa, encontrou elas apavoradas, porque naquela época não tinha telefone fácil e elas não sabiam onde nós estávamos. A medalha foi colocada e com isso ela foi melhorando, porque o médico já tinha dito que não tinha mais o que fazer, porque ela chegou no auge da desidratação. Tanto é que ela precisou ficar internada 3 dias, tomar plasma, soro, sangue, e ela se recuperou. Então eu devo ao Padre Gregório a saúde da minha filha. O Padre Gregório, de todos os padres que eu já conheci, que benzem, que têm algum poder, foi o mais humilde e o mais santo que eu conheci. Histórias de devoção e supostos milagres são contados por quem confere a Padre Gregório o bem proporcionado em suas vidas. Foi em junho de 71, meu filho tinha 10, ia fazer 11, completar 11 meses de vida. E eu estava na cozinha fazendo um lanche para ele, com um torrador de pão no fogão. Ele veio correndo e eu nem esperava que ele andasse assim tão rápido. E ele pegou o cabo do torrador e jogou, puxou para cima e pegou o rosto. E quando pegou o rosto, ficou grudado entre o fogão e a cabecinha dele ficou ali. E ele gritando, eu desesperada. Eu saí com ele e vim para um hospital. Do jeito que estava, eu saí correndo e vim para o hospital. Chegando nesse hospital, não tinha... eu não trouxe documento e eles queriam internar para fazer um enxerto.
Eu fiquei desesperada e eu já não pensava no enxerto, eu pensava como ele estava andando, eu achava que ele ia ficar amarrado, ia ficar tudo isso e não ia começar a andar, de ignorância minha. E aí eu saí de lá correndo e pensando em voltar até a Vila Mariana, que é onde meu marido trabalhava. Mas chegando na porta aqui da igreja de São Judas, eu tive uma intuição de entrar na igreja, pedir auxílio. Quando eu ia entrando na porta, quando eu acabei de subir os últimos degraus, eu dei de cara com um senhor, que nessa altura eu não sabia que era Padre Gregório. Eu, apesar de já ter visto ele uma outra vez no hospital, mas eu não sabia quem era ele, nem quem deixava de ser, porque ele estava de roupa normal, não estava com batina. E ele falou, não entra aqui não, o que você está fazendo aqui? Aqui você não vai resolver nada. Me pegou pelo braço, me levou até o ponto de ônibus. Chegando lá, falou assim para o motorista, leva ela, desce ela no primeiro hospital que você vai passar. Esse hospital era um hospital onde geralmente o ônibus tinha que passar na porta. E chegando lá, ele me desceu do ônibus. Eu fui entrando no hospital, não sabia o que eu estava fazendo. Eu juro que eu não sabia. Eu estava assim, bêbada, abobalhada, sei lá. E aí a moça já veio ao meu encontro e falou, não, minha filha, aqui você não pode ficar porque não tem hospital médico para queimadura. Me mandaram para um outro hospital. E chegando nesse outro hospital, eu não sei como que aconteceu, mas meu marido chegou, sem eu avisar, sem nada. Eu acho que foi um milagre, uma coisa que me aconteceu. Aí o médico saindo, com uma fila imensa nesse hospital, porque era mês de junho, e nessa época tinha muita queimadura, e os hospitais eram restritos só para aquilo. E chegando lá, o médico sai lá da sala dele e vem voltando, passando em volta da fila onde eu estava. E eu era uma das últimas, que eu tinha chegado muito tarde, que nessa altura já era 1h da tarde. Aí ele falou, chegou para o meu marido e disse, como é que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Aí meu marido disse, não, meu filho queimou e eu vim acompanhar. Ele falou, vem cá, me pegou, me levou num quartinho lá dentro do hospital e fez toda a limpeza do rosto do meu filho, colocou mercúrio crom, pasta, assim, a pastilha, assim, com muito algodão e muito gases para não grudar, encheu de mercúrio e falou, não passe mais nada nele e deixe isso aqui até amanhã. Amanhã você volta e me deu o nome de um outro hospital, que eu tinha que voltar com ele, e passou antibiótico. Meu filho não tem uma cicatriz, hoje ele está com 41 anos, e eu devo isso, primeiramente, a Deus, em segundo lugar, ao Padre Gregório, que foi quem me encaminhou, quem me ajudou, quem me deu todo esse apoio na hora que eu mais precisei dele. Ele partiu para o Pai em 21 de janeiro de 1983, mas até hoje é reverenciado e lembrado. A fé e a esperança nele provam que o tempo não pode apagar a lembrança desse catarinense de feições sérias e alma doce. Eu sempre venho às missas das 17h30. Nisso, o pai da minha nora, que era uma pessoa que ele não acreditava em nada, estava com câncer de fígado, estado muito grave. E eu estava muito preocupada que ele ia morrer sem confessar, sem voltar para Deus. Eu aí comecei a pedir para o Padre Gregório que intercedesse com Jesus para essa pessoa, que era uma pessoa tão revoltada, tão magoada com a vida, e estava sofrendo muito, não tinha nenhum conforto, né? E todas as vezes eu venho, a primeira coisa que eu faço é encostar assim perto do Padre Gregório e dar o bom dia ou boa tarde para ele e conversar com ele, como se ele fosse, que ele estivesse me escutando. Eu pedi, né? Então, aí minha nora chegou para mim e falou, meu pai pediu um padre. Minha filha, eu fiquei sem dormir 3 noites. Eu vim aqui na igreja, eu pedi os padres da freguesia do Ó, porque ele mora na freguesia do Ó, para poder ir lá no hospital ou na casa dele, mas com todas essas dificuldades, ninguém encontrava um padre. Nisso, o pai dela deu uma melhoradinha. Quando deu aquela melhoradinha, eu falei para ela, traga aqui na igreja, porque era dia 21, a missa das 10 horas do Padre Gregório, que eu nunca falto e sempre divulgo para todas as pessoas. Então ela veio, aí cheguei aí, só ia ter o Padre Joãozinho.
Que o Padre Joãozinho, ele é um testemunho do que aconteceu. Eu falei, não, gente, vocês têm que dar unção do enfermo para essa pessoa, que essa pessoa está aqui no pátio. Aí o Padre Joãozinho ainda brigou comigo. Oi, menina. Eu falei, oi, padre, tudo bem? Olha. Aí o Padre Joãozinho foi, ele estava golfando sangue, a pessoa que chamava Valdemar. E aí o Padre Joãozinho deu unção dos enfermos e ele, desse dia em diante, ele comungou 2 vezes, morreu com a serenidade total, sem sofrimento. E a minha maior alegria que eu consegui através do Padre Gregório, que eu sempre ando com a oração dele, foi que eu levei uma pessoa para Deus. Para mim eu senti assim como tivesse ganho um prêmio da Mega Sena premiada, porque aquela alegria é uma coisa assim indescritível, entendeu? E sempre com muita fé no Padre Gregório. Em vida, filas eram formadas diariamente na porta do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, tudo para poder chegar perto de Padre Gregório, contar as dificuldades, ouvir dele os aconselhamentos e receber a sua bênção. No dia 25 de maio próximo passado, ou seja, de 2011, fomos surpreendidos com um assalto em nossa residência. A nossa residência é no Morumbi e tem uma garagem bastante ampla. E o manobrista, ele tem como incumbência deixar todos os carros na posição de saída. Quando ele está manobrando o último carro, ele percebe que vem vindo uma perua com os faróis acesos. E ele, como tinha feito curso de segurança, aprendido a atirar, etc., ficou alerta. Quando esses bandidos saíram do carro com um fuzil, revólver, .40, etc., ele começou a atirar de dentro do carro. Só que ele foi inteligente, ele não pôs a cabeça para fora para atirar. Ele atirou de dentro do vidro direto. Então, os ladrões não sabiam de onde vinha vindo o tiro. Nesse interregno de tempo, ele teve condições de sair do carro, ir para a porta do fundo da garagem, onde ele teve condições de recarregar o revólver novamente e atirar para cima. Houve tiro de fuzil .40, 38, etc. Nenhum tiro atingiu ninguém, a não ser os automóveis, banco de automóvel, teto, forro e etc. Como houve um sem número de tiros, então veio a polícia técnica para poder verificar e ver as posições do tiro, calibre e das cápsulas que tinha no chão. Quando eles fizeram todo esse levantamento, uma das minhas filhas, né, disse, pai, o que está fazendo essa medalha aqui do Padre Gregório, no meio da grama, não tem nada a ver com essa forma. Aí eu pensei comigo, isso nada mais foi do que um aviso do Padre Gregório e dizer, eu estive presente e segurei a família. E eu guardei essa medalha que eu uso comigo, onde quer que eu vá. Suas palavras de alento e sua bondade repercutem na memória de quem o conheceu. Eu sou ex-aluno aqui, né? Entrei aqui em 52 e fui criado aqui com o Padre Gregório. E um benfeitor que dava uma alimentação para a gente aqui, que a gente comia no horário da janta, né? Era sempre lanche. E esse senhor ficou doente. Ficou doente e ficou na cadeira de roda. E como ele tinha dinheiro, andou em São Paulo, vai num lugar, vai no outro, foi até para o exterior. Não conseguiu ficar bom. E o Padre Gregório ficou sabendo, chamou ele aqui no orfanato e preparou as crianças, mais ou menos 170 crianças que tinha, preparou eles de uma tal maneira, fez uma concentração e explicou para eles que aquele produto que estava na mesa, quem dava estava doente, que não podia trabalhar. Então, que era para a gente pedir para Deus e para São Judas, que a gente ia rezar uma Ave Maria e um Padre Nosso para
que Deus abençoasse ele, curasse ele, para que ele pudesse trabalhar e não deixar faltar aquele produto para a gente. E nesse meio empurraram a cadeira de roda, levaram ele lá na frente, ficou quietinho lá, rezamos para ele. Mas foi tão forte aquilo, aquela oração foi tão forte, que deu a impressão que os 170 moleques estavam pegando um na mão do outro, segurando, fazendo aquela corrente de fé, e ele no meio. Porque quando chegou no final do ano, esse senhor chegou andando e deu um presente para cada menino. Ele deu uma cinta e uma Bíblia para cada menino. Essa é a coisa mais linda que eu já vi aqui dentro. Falar desse padre é muito fácil para mim, só que dói. Porque ele sofreu aqui dentro. Aqui teve incêndio, ele tinha velaria, fábrica de vela, tinha tipografia, tinha rouparia, tinha de tudo, ele cuidava de tudo. E uma das passagens dele, que eu fazia parte do coro, a gente todos os domingos na missa das 10 ia na igreja de São Judas, junto com o professor Jorge, que ele era professor da gente. Ele tocava o órgão e a gente cantava a missa das 10. Quando terminava a missa das 10, ele trazia os meninos aqui para o orfanato, e aqueles mendigos que estavam na porta da igreja davam a volta e entravam aqui no orfanato e sentavam do lado do refeitório. Um domingo chegou vários benfeitores com as esposas e olharam e viram aqueles mendigos e para o Padre Gregório, é muito perigoso esses mendigos ficar aqui próximo da porta do refeitório. É melhor você colocar eles lá fora, na rua, um lugar lá, e coloca eles lá em cima, no banquinho, lá em cima, lá. Aí eu vou falar com eles. O padre falou com eles foram lá para o banquinho lá. Só que na entrada do orfanato tinha uma imagem de São Judas e um cofre. Esse dinheiro desse cofre era muito importante para o Padre Gregório. Ele tinha que pagar professores, tinha conta de luz, conta de água, conta de telefone e mais alguma coisa, que ele nunca deixou faltar nada para nós. Só que a partir da hora que os mendigos foram lá para cima, o dinheiro desse cofre desceu. Quando o Padre Gregório viu que ia passar apertado, o Padre Gregório chamou os benfeitores de novo. Eles vieram e o padre explicou, olha, eu vou mudar esse banquinho deles aqui um pouco mais para lá. Não vai ter problema de ter contaminação com os meninos. Vou mudar o banquinho. O Padre Gregório mudou. Eles aceitaram, o Padre Gregório mudou o banquinho. Os mendigos entraram. O dinheiro do cofre subiu. Esse é meu Padre Gregório. Esse é meu Padre Gregório. Nunca passei fome aqui. Tudo que eu tenho eu devo a ele. Sabedoria, meu diplominha está aqui. Educação. Eu nunca precisei de um cartão para que uma porta se abrisse. Não, eu sempre tive educação. Porque ele me ensinou a bater numa porta, dá licença. Ele me ensinou a ter fé, a acreditar. Eu tenho dó do Padre Gregório se a turma falar que ele é santo, porque ele já fez muita coisa. Esse é o Padre Gregório. Obrigado, gente. Não tem mais palavras. Acontecimentos de antes e depois do falecimento de Padre Gregório são testemunhados por muitos. E foi num dia 21 de abril, que era um feriado, e nós almoçamos e a minha filha pediu para ir uma sessão de cinema com uma amiga que estava em casa. No momento, eu não queria que ela saísse de carro, porque ela não tinha idade, tinha 17 anos, e ia ganhar um carro em agosto, mas ela sabia dirigir muito bem. E me pediu que deixasse, insistiu, é feriado, enfim, eu deixei. E ela foi. Só que no meio do caminho ela resolveu pegar uma outra amiga
perto da Oscar Freire, na rua Rio Preto. Então, nesse momento, quando ela parou, que o carro estava engatado ainda, a amiga desceu para tocar a campainha, 2 assaltantes entraram no carro com ela. Jogaram ela no banco de trás e saíram rapidamente. Nisso, a menina que ficou, ligou lá para casa avisando que a Juliana tinha sido levada com 2 assaltantes. Eu fiquei em desespero. Como eu tinha ouvido falar do padre Gregório e tinha ganho até um sal dele, e eu estava muito imbuída de fé, de ouvir um outro depoimento de uma pessoa, que foi o meu professor de inglês, nisso eu comecei a gritar e pedir o padre Gregório. Por favor, eu entrei em desespero, imagina uma menina de 17 anos com 2 assaltantes. Eu entrei em desespero, eu descia, subia a escada e gritava, Padre Gregório, faça com que esses 2 assaltantes parem e coloque a menina fora do carro, que ele para o carro e coloca ela fora do carro, solta a menina. E nisso, depois de 40 minutos, eu pedi, eu recebi um telefonema. Nós recebemos o telefonema que era justamente da Juliana, que quando ele fez exatamente isso, eles pararam, estavam discutindo se levava a menina para o rio, se ficavam com a menina, como ia fazer. Nisso, um resolveu parar, brecou repentinamente e empurrou ela do carro. Falou, vai, e ela foi engatinhando, ele falou, não levanta. E ela foi, viu uma pessoa, já estava entardecendo, ela viu uma pessoa entrando numa casa, ela pediu, por favor, se poderia fazer um telefonema. Foi nesse momento que ela ligou para a nossa casa e nós perguntamos onde ela estava, qual era o endereço que a gente iria buscá-la. Então foi quando ela disse que estava na rua Itacira. Quando eu falei, está na rua Itacira, aí meu marido falou, é a rua do Padre Gregório. Então, isso, eu acho que ele quis provar, que imagina que ela saiu do Oscar Freire, um feriado. Ele podia estar em qualquer outro lugar, mas eu acho que o Padre Gregório quis mostrar realmente que ele atendeu. Então, ele parou na rua Itacira. Foi nesse momento que ele parou e ela saiu do carro. Então, eu acho que eu fui abençoada com esse milagre do Padre Gregório. Foi neste altar da Capela São José do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que a cada missa celebrada, Padre Gregório foi ganhando a admiração e a devoção do povo. Homem de oração e de fé inabalável, suas missas reuniam centenas de pessoas que esperavam, ao final de cada celebração, a água benta aspergida por ele. Tive conhecimento do Padre Gregório, que era uma pessoa maravilhosa, vim assistir uma missa dele, e continuo fiel a essas missas. O Padre Gregório era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fácil de se lidar, e por vezes eu conversava com ele após a missa, a missa dele no domingo às 17h30, após a missa, eu sempre procurava conversar um pouquinho com ele, e ele sempre atencioso. E por vezes eu vinha aqui na capela de manhã, durante a semana, e por algum probleminha, alguma coisa que me inquietava, e ele sempre me ajudava com palavras maravilhosas, né? E em 1977, minha mãe teve um infarto muito forte, o infarto foi muito grave, e um AVC. E, passados alguns dias na UTI, eu, meu pai e meu irmão fomos chamados pelo médico da minha mãe, que nos disse que ela teria algumas horas só de vida. Ela não tinha mais possibilidades de cura. E eu fiquei desesperado, eu não estava preparado para perder minha mãe. Comecei a pensar no meu pai, no meu irmão, como seria nossas vidas sem minha mãe, que era uma pessoa maravilhosa. Isso, ficamos no hospital até tarde da noite, ela precisava repousar, fomos embora, e no dia seguinte eu vim aqui na igreja
na capela para conversar com o Padre Gregório. O Padre Gregório, naquela ocasião, estava doentinho e ele atendia 10 pessoas por dia. E quando eu cheguei, uma senhora me disse, olha, o senhor não vai poder ser atendido porque eu sou a última pessoa a ser atendida por ele, sou a 10ª. Aí, nisso o Padre Gregório sai, abre a portinha da sacristia que dá para a capela, olha para mim e diz assim, olha, eu não vou poder atendê-lo porque eu estou atendendo só 10 pessoas por dia. Porém, ela vai melhorar. Fiquei maravilhado. Eu não falei nada, não disse nada o porquê eu estaria ali para pedir alguma coisa, que era pela minha mãe. E naquele dia, a minha mãe começou a se recuperar, ela teve uma recuperação maravilhosa. O médico dela era o Dr. Enio Búfalo, ele não entendeu também. E ela acabou tendo alta e foi para casa. Eu comentei com meu pai ainda, falei, puxa pai, a mamãe vai fazer 63 anos, ela é muito nova. E meu pai falou, é verdade, ela vai fazer só 63 anos. Falei, mas se depender do Padre Gregório, ela vai fazer 64 também. E nós rimos, até porque ela estava na iminência de receber alta. E assim aconteceu, ela recebeu alta, foi para casa, ela fez 63 anos. No ano seguinte ela fez 64 anos e morreu. Esse ano e meio a mais, ela viveu muito bem. E isso foi um milagre do Padre Gregório, porque em momento algum eu disse a ele que estaria ali para pedir por ela, nada disso. E ele de cara, ele me disse, ela vai melhorar. E ela realmente viveu mais um ano e meio, porque ela estava preparada para a morte, nós não. E o Padre Gregório, eu assisti às missas dele, aos domingos, às 17h30, e no fim da missa, ele dava uma bênção e aspergia água benta nas pessoas. E eu tenho comigo um tesouro, aliás, 2 tesouros, que eu não abro mão. Um deles é o meu porta-documentos, onde vai o documento do meu carro e a minha carteira de habilitação. Eu já troquei inúmeras vezes de carro, mas não troco a carteira porque ela foi benta por ele. E outra é a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Está velhinha, mas eu também não troco, porque ela também foi benta por ele. Ele era um santo realmente, era de uma humildade muito grande, ele só pensava no próximo, ele só pensava no bem-estar das pessoas, no seu rebanho, não é? Ele, quando nos abençoava após a missa, aquilo era um combustível para passar uma semana maravilhosa. E às vezes eu viajava e não podia vir à missa, a minha semana era um arraso, porque eu não tinha recebido a bênção do Padre Gregório. Depois de quase 30 anos de seu falecimento, hoje seus restos mortais descansam nessa mesma capela. Devoção e uma admiração que tem um único objetivo, o de nos mostrar o essencial, Jesus. Padre Gregório é exemplo de pessoa que chegou lá, de raro coração, se tornou semelhante ao Cristo. Em 1950 eu esperava meu 3º filho. Os 2 primeiros tinham nascido normais, dentro do prazo, sem problema nenhum. Esse 3º tinha sido programado para o dia 24 de junho, dia de São João. Acabou o mês de junho, começou o mês de julho. Quando cheguei até o dia 13 de julho, já estava muito atrasado, né? Minha cunhada foi jantar em casa, eu fui levá-la com meu marido na casa do meu sogro. Na volta eu pedi a ele, vamos passar no São Judas, que eu queria rezar um pouco. Passamos no São Judas e isso era mais ou menos 10 horas da noite. A igreja estava sendo fechada. Meu marido pediu à pessoa que estava fechando para esperar um pouquinho para eu poder rezar um pouco. Aí eu entrei, rezei um pouco, uns 5 minutos. Pedi fervorosamente que se resolvesse aquele problema, que a criança nascesse bem. Dali, nós fomos imediatamente para o hospital e a criança nasceu naquele dia mesmo, sem problema nenhum. Nem chegou o médico a tempo, porque ela já tinha nascido. Uma menina que hoje em dia está com 61 anos. Daí eu comecei todo mês a levar uma oferta para o orfanato,
que eu descobri que existia um orfanato, eu não sabia. E levava uma oferta boa para o orfanato. Daí, há alguns meses, uma pessoa me pediu que o padre do orfanato queria me conhecer. Aí eu vim aqui e conheci o padre Gregório. Mas uma vez mais sério foi um amigo nosso, meu, eu não o conhecia. Um grande amigo meu, meu compadre, que teve um desastre e foi parar no Hospital da Beneficência Portuguesa, um traumatismo no cérebro. Não falava, só gemia, e já fazia uns 3 ou 4 dias, estava lá no quarto, a Beneficência era na rua Brigadeiro Tobias, e eu ia todo dia visitar esse meu amigo. E um dia, de manhã, passei por lá e a sogra disse, doutor Vieira, ele acho que não tem mais jeito, o médico está desanimado, não fala nada, só geme o dia inteiro. Eu, antes de ir para minha firma, vim aqui. Vim aqui, digo, olha, padre, eu venho aqui hoje por causa de um amigo meu, está muito raio, teve um desastre na estrada, vinha de Santos, o carro capotou, ele está na Beneficência já há uns 3 ou 4 dias, gemendo todo santo dia, não para. Eu estou muito aborrecido, muito penalizado, porque é muito meu amigo. E se eu pudesse rezar e tal. Ele olhou para mim e disse, doutor José, como é bom, como é bom ser seu amigo. Eu, não, padre, eu apenas quero que esse homem deixe de sofrer. Olhou firme nos meus olhos, vá, ele vai ficar bom. Saí daqui, eram 20 para 1. E fui para a minha loja, mas antes de passar na loja, passei lá, na Beneficência, na Brigadeiro Tobias. Entrei e fui lá, e a sogra dele estava na porta, me conhecia muito bem, é claro. Eu cheguei, fui subindo, entrei, ia indo caminhando, e ela disse, cuidado, calado. O que foi? Faz uns 15 minutos, parou de gemer, está tranquilo. Melhorou, ficou bom. Se milagres acontecem por intermédio dele, os relatos do povo são também respostas, pois a fé nos abre a ação de Deus. Mas uma certeza nós temos: ele foi um enviado de Deus para praticar as boas obras aqui na terra e viveu com amor o tempo e a missão que Deus lhe confiou. Bem, eu tenho já uma relação bastante grande com São Judas, que eu nasci no dia 28 de outubro. E eu tive a graça de casar com uma família que eu adoro e que já tinha uma relação muito grande com o Padre Gregório. Foi assim que eu conheci o Padre Gregório. O Padre Gregório fez o meu casamento e eu sou muito grata por isso. Ele fez uma poesia para nós que está no nosso quarto até hoje. E logo depois que eu casei, uns meses depois, quando eu mudei para o meu apartamento, recém-casada, feliz da vida, eu fiquei esperando, pedi para minha sogra, e ela pediu para ele que ele fosse benzer o nosso apartamento. Eu me casei em 69, e isso foi em 1970. Ele foi, mais ou menos em fevereiro, março, benzer o meu apartamento. Naquela época, eu estava começando a pensar em filhos, etc. E eu morava num apartamento que tinha uma janela de frente para a rua e dava para um bosque de eucaliptos, e depois desse bosque de eucaliptos tinha um campo de futebol. Ele entrou pela porta, exatamente da maneira como ele era, porque ele era assim muito rápido nas coisas. Ele entrou, chegou até a janela, olhou para mim e falou, minha filha,
Eu estou vindo de uma casa agora que tem um casal que queria muito ter filhos. E eu dizia para eles que eles só conseguiriam ter filhos depois que eles vivessem novamente. E eles me perguntavam como eles iriam viver novamente e eu não sabia como responder para eles. E um belo dia eles sofreram um grave acidente de avião, ficaram perdidos na mata, foram resgatados, foram feridos, se recuperaram, tiveram um lindo bebê e eu estou vindo da casa deles agora. E eu fiquei muito admirada dele me contar tudo aquilo, porque ele tinha ido benzer a minha casa. Aí ele olha para mim e fala assim: e a senhora vai demorar muito para ter filhos. Eu estou vendo o seu filho lá longe. Ele está vindo lá longe. Vai demorar muito para chegar. A senhora vai ter muitas dores e vai sofrer muito. Mas ele vai chegar. E atrás dele vem uma menina. Mas a senhora vai sofrer muito. E eu escutei aquilo tudo e fiquei muito chocada. Porque eu falei, meu Deus, o padre veio aqui, benzeu o meu apartamento. E eu estava tão feliz, e eu recém-casada, com essa notícia. Eu falei, mas padre, ele virou, benzeu o apartamento e foi embora. E a partir disso, eu comecei a fazer todos os tipos de tratamento possíveis na época para engravidar. E realmente eu não consegui engravidar. Eu tinha todas as dores, isso foi em 1970. E eu acabei engravidando em 74. Meu filho nasceu em 75 e a minha filha em 77. Do batizado do meu filho aqui na capela, ele estava batizando o meu filho. Ele vira para mim e fala assim: a senhora se lembra na janela do seu apartamento, na frente daquelas árvores, que eu vi o seu filho vindo? Não falei que ele ia chegar? Olha ele aqui. Agora nós vamos esperar pela menina. E realmente, daí 2 anos depois, eu tive uma filha. Tanto que, quando a minha filha nasceu, o médico falava, é uma menina. E eu, naquela alegria toda, eu não conseguia, eu falava, não acredito. E ele falava, mas é uma menina. E eu falava, não acredito que é uma menina. E era uma menina. E eu tive a graça do Padre Gregório batizar meus 2 filhos. E todas essas graças nós conseguimos, assim. O Padre Gregório foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito. Não só nesse fato, que foi uma coisa muito, assim, muito marcante na minha vida, porque eu acho que se eu não fosse mãe, para mim seria uma coisa desesperadora, eu não seria completa como mulher. E o fato dele ter afirmado isso para mim, e eu ter tido essa fé, foi muito forte. E graças a Deus, até hoje, tudo que tem acontecido na minha vida, eu venho aqui, peço para ele e acontece. Outro dia eu tinha assim, eu me vi num problema muito grande, familiar. Eu estava desesperada e eu falei para minha filha que eu vim aqui. Era um problema, estava muito complicado. Eu vim aqui e fui embora. Rezei, foi recente isso. Rezei, fui embora. Quando eu estou indo embora, eu estou na Avenida Indianópolis, a minha filha liga e fala, mãe, suas orações foram atendidas. Aconteceu isso, está tudo bem. Eu me pus num pranto na avenida e parei o carro, porque eu falei, eu não estou acreditando que isso aconteceu. Então, o que eu quero dizer é que o Padre Gregório, para mim e para minha família, ele é uma coisa muito especial nas nossas vidas. Muito, 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 muito. E um dia eu falei para ele, estava doentinho, velhinho, eu falei, padre, o senhor vai me fazer tanta falta, o senhor faz tanta falta. Ele falou, minha filha, eu nunca estarei longe de você. Como ele sempre pregou, tenhamos fé, pois Deus é bom.